Sejam bem-vindos novamente ao nosso tema aqui, em que eu estou fazendo uma retrospectiva da história da religião cristã, desde Cristo até os dias de hoje. Eu já fiz a primeira parte, então se você ainda não assistiu, volta lá, a gente vai colocar o link aqui em algum lugar do vídeo. E vamos continuar essa história, então, que a gente tinha parado ali mais ou menos no século XVII. Então senta em volta na nossa fogueira e vamos continuar. Então, no vídeo anterior, a gente tinha parado no movimento dos puritanos. Eles eram protestantes que não tinham concordado muito ali com a reforma da igreja anglicana, que tinha sido feito pela metade, como eles consideravam. E um refúgio que eles tiveram foi numa nova terra que estava sendo desbravada, que é o que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos. Um outro movimento muito importante que estava acontecendo junto com as reformas protestantes, e ali também nesse caldeirão de ideias novas que estava acontecendo na Europa, foi o movimento batista. Eles tinham um novo entendimento sobre o batismo, que deveria acontecer já numa idade de maturidade, em que a pessoa poderia escolher se ela queria virar cristã ou não, e também por imersão, certo? Por imersão total nas águas. E esses movimentos, como vários outros, começaram a ser perseguidos, ou as pessoas não podiam ter uma liberdade de exercer a religião da maneira com que elas acreditavam. E teve um camarada que foi muito importante para esse movimento, que foi o Roger Williams. Ele originalmente era um anglicano puritano que foi para os Estados Unidos, talvez para ter mais liberdade também na sua religião, que até aquele momento era a anglicana puritana. E lá ele começou também a divergir em alguns pontos com a igreja. E lembra como eu falei, ao longo da história, a igreja que estava no poder, vamos dizer assim, ela acabava perseguindo ideias exteriores, não permitiam que outras pessoas tivessem outras ideias, exercessem outras religiões. Então, mais uma vez, mesmo estando nos Estados Unidos, esse anglicano começou a ser perseguido pelas suas ideias, a tal ponto que mandaram prender ele e ele teve que fugir. Fugiu no inverno americano, ali embaixo de neve, e acabou conseguindo escapar. Ele se converteu posteriormente à religião batista e inclusive fundou a primeira igreja batista nos Estados Unidos. Ele também era um grande defensor da liberdade religiosa. Então não mais seria a igreja batista que seria agora certa e vamos perseguir outras religiões ou outras pessoas que discordem da nossa doutrina. Não, cada um vai poder exercer a liberdade, exercer a sua religião com liberdade, e para que isso acontecesse, teria que ter uma separação da igreja com o Estado. Até então, sempre existiu uma ligação entre os dois, e o próprio Estado colocava a religião oficial daquele local como obrigatória. E ali foi uma ideia inovadora, em que haveria uma separação do Estado com a igreja e uma liberdade religiosa. E esses pontos foram pontos, e principalmente essa reforma batista, foram pontos que influenciaram muito a Constituição americana, que iria vir, e foi baseada muito exatamente na liberdade, na separação da igreja do Estado, e que as pessoas realmente poderiam escolher não só a sua religião, como vários outros aspectos da sua vida, sem uma influência direta do Estado. E que foram valores que permaneceram com os Estados Unidos por muito, muito tempo, até hoje, né? Até certo ponto, e que nós conhecemos a América, né, como a terra da liberdade. Uma boa parte disso foi exatamente vindo dessas ideias que foram ali após a Reforma Protestante, também com o movimento batista que foi ali para os Estados Unidos. Um outro movimento importante, uma outra ideia importante que surgiu aí nessa história cristã, como a gente está recontando, foi o arminianismo. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, porém a doutrina que ele trouxe, com certeza você já ouviu.
O Jacó Armínio, que foi a pessoa que surgiu com essa ideia, ele era um protestante da escola ali de Calvino e ele foi contra a predestinação. Então, o que quer dizer isso? As igrejas protestantes, Lutero e Calvino, eles entendiam que cada ser humano já estava predestinado à salvação ou à perdição. Então, não era algo que você poderia escolher ou fazer. Seria o próprio Deus que já escolheu você para a salvação e para a perdição e você não tinha muito como fugir disso. E o nosso amigo aqui, o Jacó Armínio, ele teve um entendimento diferente. Ele achou que era uma escolha pessoal, a salvação era individual e que Deus gostaria de salvar a todos, porém nós escolhemos ser salvos ou não. E apesar de que ele em si não formou uma religião conhecida, né, uma igreja arminianista, mas ele influenciou com essa nova ideia muitas outras igrejas. Uma igreja que trouxe aí mais forte essa ideia foi a igreja metodista, com John Wesley. Então, John Wesley era um anglicano, mas que bebendo dessas fontes ali, que foram contra a predestinação do ser humano, ele, do seu movimento, foi fundado a igreja metodista. Então, mais uma vez, né, todos esses reformadores ou pessoas que vinham com ideias novas, na maioria das vezes eles não queriam criar uma nova igreja. Eles queriam levar essa nova ideia para a igreja que eles já pertenciam. Mas como a igreja rejeitava muitas vezes, acabava que o grupo que seguia essa nova ideia formava uma nova religião, que foi o que aconteceu muitas vezes aqui. Então, ali já no século XVIII, começa a igreja metodista, com essa ideia de que as pessoas não são mais predestinadas para salvação ou perdição, mas é uma escolha de cada um. E ele também trouxe um ponto muito importante, que foi o aspecto social da religião. Então, realmente fazer os trabalhos de caridade, ele via que estava começando a ter assim, muita gente de rua e pessoas que às vezes entregavam a sua vida a vícios, e ele trabalhava muito com essas pessoas para melhorar a vida delas. E outro aspecto interessante dessa questão de que agora as pessoas não são mais predestinadas à salvação ou não, é que então isso quer dizer que nós temos que avisar elas, nós temos que conversar com elas para que elas tenham a decisão pela salvação. E isso abre as portas para a evangelização. Então agora nós temos uma missão, né, de evangelizar as pessoas, de chegar até elas. Então veja, como eu falei lá no início do primeiro vídeo, não é que uma ideia surgiu com essa igreja especificamente, com essa pessoa. Na verdade, é mais assim, como se fosse uma rede neural, que várias coisas influenciam os movimentos ou ideias novas. Mas, de novo, eu estou falando aqui alguns pontos que acabaram ficando mais proeminentes. Um outro movimento que surgiu também ali no século XVII, daqueles que você nunca ouviu falar, mas que influenciam muito, e principalmente a maneira como nós, assim, de igrejas evangélicas, temos a nossa religião até hoje, foi o movimento pietista. Então foi um luterano, o Philip Spener, que começou a trazer algumas reformas ali dentro da própria igreja luterana, de que as pessoas tinham que ter uma conversão mais pessoal, tinha que ter um processo de santificação, ou seja, nós vamos melhorando a nossa vida e isso começa a ser visto no nosso dia a dia. E não mais eu vou na igreja uma vez na semana, ouço aquela mensagem ali, mas isso não influencia muito a maneira com que eu trato os meus negócios, as pessoas à minha volta, mas existe uma conversão pessoal. Outro ponto que ele trouxe foi o sacerdócio universal. O que quer dizer isso? Cada um faz parte da missão de Deus. Então não é mais só o clero, não é mais só as pessoas que fazem parte da liderança da religião que vão agir ou que vão evangelizar e que vão pregar e que vão conhecer a mensagem de Deus. Todos têm que conhecer, todos têm que ler a Bíblia. E ele trouxe aí uma ideia que nós usamos até hoje, que são os pequenos grupos, as igrejas dentro da igreja, como ele chamava. Então, talvez você participe de uma célula, de um pequeno grupo,
foi uma coisa que voltou aí, né, mais com o pietismo. Ele trouxe essa ideia dentro da igreja luterana. E nesse caso, muitas coisas até foram aceitas pela igreja luterana, as ideias ali do pietismo. Mas você pode ver que várias coisas que ele falou se assemelham à maneira com que nós praticamos a religião hoje. Então, hoje, cada um tem um sacerdócio. Então, você faz parte da missão de Deus. Você estuda diretamente a Bíblia, ou se entende, pelo menos, que esse seria o ideal. Talvez um pouco por essa volta ali a esses pontos que aconteceu com o pietismo. Um outro movimento que aconteceu ali nos Estados Unidos, e veja, lembra que eu falei que os Estados Unidos foi o local em que começou a aflorar a liberdade religiosa, em que cada um poderia seguir a religião que quisesse? Isso também trouxe essa liberdade, trouxe uma série de movimentos e cada pessoa agora poderia criar a sua religião ou criar o seu movimento. Então houve uma certa explosão de movimentos religiosos, de reavivamentos. Então tinha a primeira onda de reavivamento, a segunda onda de reavivamento, em que o Estado como um todo ali se achegava mais às igrejas e tal, por causa de alguns pregadores que saíam de igreja em igreja, fazendo esse reavivamento. Essas coisas foram acontecendo ali dentro dos Estados Unidos. E um movimento que eu queria citar aqui, que aconteceu já no século XIX, ou seja, bem para frente, foi o movimento millerista. Então, o Guilherme Miller, que foi a pessoa que entendeu ali que uma série de profecias estavam indicando um ano específico, e ele achou que esse ano seria o ano da volta de Jesus. Então, começou-se o movimento do advento. Ele saiu pregando, dizendo, olha, Jesus vai voltar, olha aqui a profecia, e se você fizer os cálculos, chega aqui nesse ano. E isso realmente fez um reavivamento em muitas pessoas, e um grupo grande ficou esperando que acontecesse a volta de Jesus naquele ano, mas ela não aconteceu. Ao passo que várias pessoas, quando aquilo não aconteceu, se desviaram, voltaram para suas atividades cotidianas, outras pessoas continuaram o estudo, tentando entender o que tinha acontecido, né? E desse movimento, dessas pessoas que continuaram estudando essas profecias, nós temos duas igrejas que surgiram, que existem até hoje, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia e, posteriormente, também a Igreja das Testemunhas de Jeová, que vieram desse movimento do Advento. E qual que é o ponto central desse movimento? É exatamente o segundo Advento, ou a segunda volta de Jesus. Outro movimento muito importante que surgiu ali no iniciozinho do século XX e que influencia as igrejas até hoje é o pentecostalismo. Ele iniciou com um rapaz chamado Charles Parham. Ele era metodista e, junto com outras pessoas, começaram a estudar a Bíblia e notaram que ali no Novo Testamento, muitas vezes, o batismo do Espírito Santo vinha junto com a capacidade, o dom de falar em línguas. E eles concluíram, então, que isso seria um sinal do batismo do Espírito Santo, o falar em línguas. E ali começou-se o movimento pentecostal, baseado nisso e outras questões também, mas esse foi um dos pontos centrais, uma das bases desse movimento. E hoje as igrejas que nós temos, que são bem proeminentes aí dentro desse movimento, nós podemos citar a Assembleia de Deus, a Quadrangular e a Deus é Amor. É claro que existem muitas outras, mas só para vocês terem uma ideia. O ambiente também dessas igrejas se torna muito mais emocional, então você tem um encontro emocional com Deus ali durante o culto. E mais para frente, ainda na década de 70, nós temos o último movimento aqui que eu vou citar, que seria o neopentecostalismo. Então, ele sai ali como uma vertente do pentecostalismo e que tem esses pontos do dom de línguas, do ambiente mais emocional, mas também focando muito na batalha espiritual. Então, no teu cotidiano, você tem uma batalha espiritual que você tem que lutar. Também focando muito na teologia da prosperidade. Então, eles entendem que
Você, como um cristão, tem que ser próspero em todas as áreas da sua vida. E também focando muito no teleevangelismo. Então, eles usam essa ferramenta mais moderna para fazer o evangelismo ali. E nós temos como exemplos desse movimento neopentecostal a Igreja Universal, Sara Nossa Terra, Igreja Mundial do Poder de Deus e Bola de Neve. Então, como eu coloquei, é claro que existiram muito mais movimentos, pessoas que foram importantes, mas eu tentei fazer um apanhado geral para a gente entender como que foi a história ali dos movimentos cristãos que existiram desde lá dos apóstolos até hoje. E cada movimento, cada pessoa que foi entendendo algo diferente, discordando de alguma coisa, acaba que gera uma igreja nova, uma denominação nova. E isso explica por que nós temos tantas denominações hoje em dia, né? São pessoas que foram entendendo de maneira um pouco diferente o nosso livro sagrado, as escrituras. Então eu chamo vocês também a como é que eu vou escolher, né, todas essas igrejas disponíveis, a quem eu vou pertencer. Bem, só existe uma maneira, é você estudando esse livro no qual todas elas se baseiam. Então, através do seu estudo pessoal da Bíblia, você consegue entender o que está escrito ali e ver se a igreja, se essa religião e denominação em questão está de acordo com a Bíblia. Veja, hoje nós temos um grande privilégio, nós temos um acesso direto e totalmente fácil à palavra de Deus, à Bíblia, às Escrituras, coisa que muitas pessoas, como nós vimos aqui nessa história, não tiveram. Então vamos usar esse privilégio para realmente estudar a palavra e seguir a vontade de Deus da maneira que Ele pede para nós. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.